Aí, pronto, viu? Ele entendeu, ou seja, mesmo escrevendo aqui em português, ele dimensionou todas as paredes. Fala pessoal, beleza? Aqui é Engenheiro Daniel Oliveira e hoje eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da inteligência artificial dentro de projetos no Revit. O que elas podem te facilitar, não só inteligências artificiais externas, mas também inteligências artificiais como plugin que a gente traz para dentro do Revit que podem... por que essa porra fica morrendo? Onde a gente coloca dentro do Revit e a gente consegue tirar algumas informações bem legais. E eu também vou mostrar algumas limitações que essas inteligências ainda têm. Elas são inteligentes, sim, em vários aspectos, mas em algumas coisas ela ainda é um pouco travada, né? E vou mostrar tudo isso para vocês hoje. Para ter mais esse tipo de conteúdo, que elas estão de tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, vinculado à engenharia e a softwares BIM, só curtir, faz um comentário, deixa um like, tudo isso ajuda a gente bastante e motiva que a gente também traga esses conhecimentos do nosso escritório e passem sempre para vocês cada vez mais. Vamos começar aqui. O plugin que a gente vai utilizar é esse aqui da Evolve Labs, que é o plugin que traz a inteligência artificial para dentro do Revit, que vai ajudar a gente bastante. E é só entrar nesse site que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e aqui a gente consegue ver várias funcionalidades. Eles também têm o Veras, que é para a parte de renderização, mais para arquitetura. Tudo isso aqui é muito mais para arquitetura do que para engenharia, tá, gente? Então eu vou mostrar aqui para vocês, mas você que é arquiteto vai tirar muito mais proveito disso do que nós que somos engenheiros. Mas o plugin que a gente está querendo aqui é esse aqui, ó, Glyph. Aí a gente simplesmente faz o download, ele é um plugin pago, tá? Só para já matar a curiosidade de vocês, tem aqui os planos de preços que eles têm. Cadê? No caso aqui ele está colocando como 69 dólares por mês, ou se você for pagar ele anualmente, ele fica 708 dólares por ano. O dólar deu uma baixa atualmente, que a gente está falando aqui do dia 29/1 de 2025, porque estava numa alta absurda que ficaria isso aqui tudo muito caro. Agora ainda está caro, né, para os nossos padrões brasileiros de moeda, mas é um valor ainda já um pouco mais acessível. Então, só fazer aqui, aí ele já explica realmente como baixar isso aqui tudo, tem vídeos explicativos, né, mas são vídeos em inglês, e eu vou mostrar um pouquinho do que ele faz, mas, né, trazendo para nossa língua aqui o português. Já trazendo aqui para dentro do Revit, aqui é o nosso plugin, onde a gente vai ter ele, então, né, a gente procura ele aqui, Evolve Lab, e aí aqui a gente tem esses dois comandinhos. Esse aqui ele é um comando que ele é bem mais completo, onde a gente vai ter várias opções já mais automatizadas, e isso aqui é para a gente conversar com ele igual um chat GPT. Isso aqui é um pouco esquisito, porque a gente vai ficar um pouco frustrado às vezes, porque nem sempre a gente vai conseguir ter o que a gente quer, e eu já digo logo também que ele funciona muito melhor em inglês do que em português. Se você escrever em português, ele até vai reproduzir os comandos, mas pode ser que se você colocar em inglês, ele vai entender melhor, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, clicando aqui primeiramente, ele abre sempre na outra aba, trazendo para cá, e essa aqui é a carinha dele. Como é que isso aqui acontece? Vou explicar como é que funciona. A gente tem esse bundle, o bundle é como se fosse conjunto, né? Porque ele tem tasks and bundles. Então, tasks é o quê? São tarefas individuais. Bundles é como se fosse um conjunto de tarefas, é como se você pegasse várias tarefas e colocasse em sequência, e aí ele vai executando uma após a outra, o que é muito legal, é muito interessante. Aqui, nessa aqui de baixo, a gente já tem realmente como se fosse o chatzinho. Quando a gente clicar aqui, vai aparecer mais ou menos isso. Então aqui, a gente pode escrever alguns comandos e a gente pode ver como que ele se comporta. E como eu falei, se a gente coloca os comandos em português, pode ser que ele não consiga bem. Então vamos tentar aqui. Um comando que eu quero é dimensionar todas as paredes da vista atual. Vou dar um Enter aqui, ele vai calcular um pouquinho. E aí, pronto, viu? Ele entendeu, ou seja, mesmo escrevendo aqui em português, ele dimensionou todas as paredes. Fica muito legal, porque ele coloca realmente todas as
as cotas, tudo certinho, só que às vezes alguma cotinha ou outra a gente vai ter que ajustar. Mas, cara, é muito melhor você, às vezes, ajustar as cotas uma por uma do que ficar colocando todas as cotas. Já agiliza bastante o trabalho. Então, olha que legal. Por exemplo, ele faz essa cota aqui que ele já coloca de janela, né? Coloca o tamanho da janela e coloca essa cota geralzona. Então, aqui também... Tudo aqui é muito, assim, já é bem detalhado. Então esse aqui é uma função, por exemplo, que fica muito legal. Vamos escrever aqui a outra função, vamos ver se dá certo. Vamos colocar aqui para fazer as elevações internas, né? As elevações desse quarto aqui. Então vamos colocar aqui, escrever. Ele pergunta se a gente quer colocar isso aqui na nossa biblioteca. Eu vou colocar que sim, porque aí ele já fica salvo como se fosse um template, a gente não precisa mais escrever, a gente vem aqui e ele já está salvo, né? Então beleza, a gente dimensionou aqui todas as paredes, né? Ficou bem interessante. Agora vamos tentar aqui outro comando, que é o quê? Vamos tentar criar as vistas, as elevações internas desse ambiente aqui. Então, criar elevações do ambiente 03. Vamos ver aqui se ele vai criar. Pronto, criou. E aí, por que eu coloquei ambiente 03? Porque se eu colocasse quarto 1, aqui a gente está se tratando de um prédio. Se a gente for subir os pavimentos, vão ter outros quarto 1, né? A gente não vai ficar colocando quarto várias vezes, entendeu? Então, aqui ele entende pelo número do ambiente. Pelo número do ambiente é muito mais assertivo. Então, se a gente coloca o número do ambiente, ele vai sair. Vamos clicar aqui só para ver como é que ficou. Tá vendo? Aqui, no caso, ele colocou bem genérico, não colocou modelo de vista, não colocou nada. Então, assim, ele criou. As vistas estão criadas, mas aqui não tem muita informação, digamos assim, sobre modelos de vista ou outras coisas. Então, a vista está criada aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também, vamos abrir aqui, colocar para criar elevações de múltiplas. Então, eu coloco assim, ó, criar elevações nos quartos. Dos quartos, né? Deixa eu colocar dos quartos. Dos ambientes, né? Não é dos quartos, dos ambientes. É porque em inglês é rooms, né? Mas aqui no caso é ambientes. Então, dos ambientes. 05, 04 e 07. Vamos ver aqui como ele se comporta. Carregando aqui. Ó, pronto, criou. Então, tá vendo? Isso aqui pode ajudar bastante pessoas quando a gente for fazer documentação e tudo. E isso aqui é a parte realmente do chat. Por que eu digo para arquitetura? Porque eu já testei isso aqui para as instalações, ele não funciona muito legal ainda. Então, assim, se eu pedir para fazer cotas das instalações e tudo, ele não vai entender muito bem. Mas para a arquitetura aqui ele está servindo muito legal. Principalmente se for fazer um detalhamento de marcenaria, ele coloca as cotas todas rapidinho e fica tudo muito interessante. Só mostrando aqui para vocês, depois que eu criei essa primeira aqui, eu cliquei em Yes lá e ele criou isso aqui para mim. Ou seja, aquela tarefinha que eu tinha colocado aqui, ele virou já uma tarefa que eu posso rodar ela várias vezes. E aí, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Já está até selecionado o quarto 1, então eu vou deletar aqui essas elevações, vou deletar todas as elevações. E aí eu vou rodar simplesmente como se fosse até uma rotina no Dynamo. Isso aqui lembra muito Dynamo, só que de uma forma muito mais inteligente. Então eu vou clicar aqui, ó, e ele vai rodar para mim e ele coloca as elevações. Mas então vamos aqui. Aqui nessa parte, né, já é mais interessante. A gente consegue fazer algumas coisas um pouco melhores, a gente tem um pouco mais de liberdade de configuração para a gente conseguir colocar na escala que a gente quiser, no modelo de vista, para aparecer da forma que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou criar aqui para vocês
vamos criar vistas. A gente pode criar vistas por níveis. Então, por exemplo, se aqui eu tenho, esse aqui é o nível do térreo, eu posso simplesmente clicar aqui e eu vou selecionar para criar do segundo, terceiro, quarto pavimento. E aí eu vou rodar aqui, e aí quando eu rodar, vocês já vão ver que eles vão criar aqui os outros níveis. Só que a gente consegue mudar essas informações aqui. Como? A gente falou que quer que faça uma planta de piso. Tá. E aí eu escolho qual que vai ser a View Template é o modelo de vista, se vai ser nova vista, né, ou se vai ser dependente de uma vista que já tem, e a gente consegue colocar o nome. Então aqui o nome da minha vista ele é como? Aqui ele tem um parâmetro que a gente consegue colocar aqui. Então a gente tem aqui um parâmetro que é o parâmetro de nome, e aqui que a gente coloca planta de piso e pode colocar separadores, ou se eles também vão ser letras maiúsculas ou minúsculas. E aqui eu posso adicionar também mais parâmetros e mais textos. No caso, se eu selecionar aqui mais parâmetros, deixa eu colocar aqui... posso colocar qualquer um desses parâmetros, deixa eu ver... Acho que nenhum desses aqui vai ficar legal, não. Mas caso eu coloque aqui, vamos, sei lá, reprovado, vamos ver como é que fica. Já está com separadores tudo certinho. Se eu rodar, aí ele vai criar aqui, ó, que esse aqui não ficou legal porque no reprovado provavelmente não tinha escrito nada. Mas vamos colocar aqui então um novo texto só para ficar aqui interessante. Então vai ser o novo texto modelagem, né? Então vamos ver aqui, ó. E aí ele já mostra como é que fica, ó. Vai ficar o parâmetro, planta de piso e modelagem. Aí quando eu criar, já vai vir para cá, tá vendo? Então já veio certinho do jeito que eu queria que fosse criado. Então, cara, isso aqui é muito interessante, tá? Eu vou apagar todas aqui, vou deixar só essas aqui. Essas aqui que eu quero, não vou salvar nada agora não. E aí vamos mostrar também outras aplicações aqui bem interessantes. Então eu vou vir aqui para a planta do primeiro pavimento, e aí eu vou voltar aqui, e eu quero que... Aí tem outras opções de criação de vistas. Eu quero criar vistas por Scope Box, que o Scope Box é isso aqui. A gente cria aqui caixa de escopo, aí a gente circula aqui onde que a gente quer que fique essa caixa de escopo. Aí a gente tem que sair renomeando, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso do que a gente precisa. Ou a gente cria as vistas por quarto, porque geralmente no projeto de arquitetura, como a gente já coloca os quartos, a gente não precisa ficar renomeando o Scope Box. Então eu prefiro fazer por aqui. Então, se eu quiser rodar, eu não consigo rodar ele ainda. Por quê? Porque tem algumas coisas nele aqui que eu preciso configurar. Então eu vou clicar aqui para criar as vistas por ambiente. Então vamos lá. Aqui eu escolho os ambientes que eu quero criar as vistas. Então aqui no caso o quarto 26, vou clicar aqui no quarto 26, é o banheiro que é o 27. Então você está vendo que a numeração ela aparece aqui, e isso aqui é interessante. O quarto 28, a cozinha 030, a sala de estar 031 e a varanda 036. Ou seja, basicamente eu vou criar, como aqui são apartamentos tipo, tudo que acontecer aqui acontece do outro lado também. Então a gente não precisa sair detalhando tudão assim, porque é um apartamento tipo, tá? E aqui que tem outras configurações que são muito interessantes. A gente consegue fazer ele criar plantas de piso, elevações e vistas 3D. Em um só clique vai criar tudo isso de todos esses ambientes. Só que aí a gente tem que configurar de um por um, tanto a nomenclatura de como vai ficar, o topo, esquerda, direita, né? No caso esquerda, direita, e então o modelo de vista, tudo isso a gente tem que sair configurando. Nas elevações também, a gente tem que sair configurando, né? Colocar aqui as alturas, direita, esquerda, tudo mais, a nomenclatura, o modelo de vista, para onde a altura da elevação, então tudo isso a gente tem que sair configurando, e também para o 3D, né? Então a gente também configura as mesmas coisas aqui para o 3D. E isso aqui, igual eu falei, esse template aqui não é um template que eu lido com ele, que eu não sou arquiteto, então demorei um pouquinho até chegar nesses aqui, então eu não vou ficar mexendo nisso aqui não, porque eu achei realmente os modelos de vista que mais se adequem, e várias também dessas aqui que mais se adequem à forma que eu quero. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Eu vou clicar aqui para rodar, né? Então ele vai criar dessas vistas aqui que eu selecionei, que são todas essas aqui, e eu vou clicar para rodar, e vocês vão ver como é que vai ficar. Então eu vou rodar aqui para vocês verem, e eu quero que a gente observe aqui
que vai crescer, planta de piso, 3D, elevações que vai criar, não tem nenhuma ainda, então vai criar as elevações. Então vamos observar isso aqui. Então deixa eu vir aqui de novo em Byron. Os quartos desmarcaram, que eu tive que sair. Então vamos marcar de novo aqui, o 26, cozinha 30, 31, varanda 36, 28 e 27. Então ficou tudo certinho aqui. Aí eu vou colocar aqui para rodar. Aí observem aqui que ele vai criar todas as vistas. Pronto, tá vendo? Então ele criou todas as vistas, aqui também já estão todas as elevações e ele também criou aqui os 3D. Vamos clicar aqui então para ver como é que ficaram todas essas vistas aqui, ó, tá vendo? Então aqui do banheiro, aí esse aqui é um problema que eu não identifiquei porque às vezes ele escreve algumas elevações, por exemplo, elevação norte, né, north, e aqui ele não escreve nada. Deixa dessa forma. Então vamos clicar aqui na elevação. Pronto, ó, a elevação tá certinha no modelo de vista aqui que eu coloquei e na escala tudo certinha. Vamos clicar aqui na cozinha. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui essa. Vamos clicar aqui nessa elevação. Ó, tá vendo? Então assim, bem interessante, tudo bem legal. Isso aqui tudo que eu configurei, tá, gente? Configurei o quê? Para que ele ficasse aqui nesse limite, tá vendo? Para ele não ficar acima demais. E aí são configurações realmente que aí vocês têm que ficar brincando aí para achar qual é a melhor. Depois que vocês acharem todas as suas configurações, e aí isso aqui vai vir um template de configurações onde vocês vão usando várias vezes. Vamos agora para os 3D. Os 3D, ó, aí aqui já não ficou muito interessante não, os 3D já não ficaram muito legais não. Por quê? Porque eles não pegaram as paredes, eles pegaram dentro das paredes. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mexer aqui nessas configurações para que eles peguem as paredes também e não só o que está na frente das paredes, entende? Porque eles pegaram realmente só na delimitação do ambiente. Então eu vou arrumar aqui para vocês mostrar como é que ficou. Como que só a vista 3D deu problema, eu não preciso mexer aqui nas minhas elevações, tá vendo as elevações aqui? E eu também não vou precisar mexer aqui nas minhas plantas, só na minha vista 3D. Então, umas modificações que eu fiz aqui para ela ficar certinha foi mexer nisso aqui. Eu vou rodar aqui e vou mostrar para vocês o que isso implica. Então aqui, ó, criei de novo minhas vistas 3D, então eu não criei as outras. Se eu tivesse criado aqui de novo, eles iam ficar criando cópias, e isso é ruim, depois tem que sair apagando. Mas pronto, ficou do jeito que eu queria, menos aqui. Isso foi algo que eu ainda não achei como é que resolvesse, porque sempre no piso ele vem na linha do piso. Então isso que eu resolvi para as paredes eu não consegui resolver para o piso. Então eu tenho que chegar aqui e dar uma ajustadinha para ele chegar para baixo. Mas ficou interessante aqui. Então, o que eu fiz? Aqui o top é o que? É como se fosse a frente. Vou explicar para vocês o que foram essas modificações aqui que eu fiz. Vamos lá. O bottom é essa parte aqui da frente. No caso, a gente está vendo a frente, mas eles colocam como se fosse trás, né? Isso aqui é a parte de trás. Então o que eu fiz? Eu coloquei menos 0,5 para ele não ficar mostrando o alisar da porta, para ele pegar um pouco antes, então para ele ficar realmente só nisso aqui e não ficar mostrando nada da porta. Top já é esse aqui, que é o oposto dele. Então, eu coloquei 0,1 para ele pegar um pouquinho mais para trás, para ele avançar um pouquinho. Ou seja, ele avançou para cá, ele vai positivo. E se ele quiser entrar mais para dentro do ambiente, ele vai ser negativo. Então, por isso que aqui eu coloquei menos 0,1. Aqui já estava certinho, eu deixei no 0, porque eu realmente não quero ver essa parede. E aqui eu deixei em 0,1, que é o esquerda, né? Esquerda, direita, para ele também avançar um pouquinho para fora. Então, todas as nossas vistas ficaram assim. Se a gente for ver aqui, todas elas também estão com esse probleminha. E aí, realmente, alguns ajustes que a pessoa quiser fazer, botar transparente nessa parede aqui, mudar um pouco o modelo de vista, isso aí cada um vai ter que fazer da sua forma. Por exemplo, aqui para o quarto já não ficou interessante, porque as configurações que eu fiz para o banheiro, para o quarto eles já não serviram, porque para o banheiro tudo que eu fiz ficou legal, mas para o quarto já não vai servir, tá entendendo? Então, para o quarto a gente vai usar, poderia já fazer uma configuração diferente. Nesse outro quarto aqui já ficou interessante, porém, da mesma forma,
Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui mostrar para vocês bastante aqui dessa ferramenta que eu achei muito interessante. Lógico, tem muita coisa a melhorar, mas também tem muita coisa para aprender sobre ela. Eu trouxe só algumas ferramentas básicas que eu já identifiquei aqui de cara, mas tem muita coisa mais que dá para fazer. Dá para montar as pranchas automaticamente. Lógico, tudo partindo de várias configurações, deixa tudo bem configuradinho que ele vai funcionar de uma maneira até satisfatória, beleza? E é isso. Se quer mais conteúdos como esse, só curta, compartilhe aí, que vai ajudar a gente bastante. Valeu!